Pelo menos 3 trilhões e 400 bilhões de dólares em comércio passam pelo Mar do Sul da China anualmente, representando 1/3 do comércio marítimo global. Em várias partes do mar, a promessa de petróleo bruto e gás natural sob o leito marinho, enquanto outras áreas possuem ricos pesqueiros. Mas o mar também está carregado de perigos distintos e pontos de estrangulamento, como estreitos, recifes, contrabandistas, secessionistas e assim por diante. Acima de tudo estão as fronteiras políticas dos estados costeiros próximos. Não menos que 7 países têm reivindicações marítimas no Mar do Sul da China, cada uma se sobrepondo à outra. Mas um estado em particular faz a reivindicação mais ousada. A República Popular da China não apenas disputa as águas de cada um de seus vizinhos, ao fazer isso, busca lançar sua hegemonia sobre as nações que fazem fronteira com o Mar do Sul da China. Eu sou seu anfitrião Caspian Report e bem-vindo ao relatório especial do Caspian. Agradecimentos especiais à Barbearia Central Chocolate por patrocinar este episódio. Como um conhecedor de chocolate, eles trazem marcas de alta qualidade para o mercado online a preços de atacado. É fácil e acessível. Alguns de seus best-sellers incluem o Suave, chocolate puro de cacau sem adição de açúcar ou o chocolate escuro preservado com flavanil de coco e muitos outros. Visite o site deles e presenteie-se. Use o código promocional CASPIANREPORT para obter 15% de desconto em qualquer item de qualquer categoria. Os links estão na descrição e nos comentários. Ao contrário de outros lugares na Terra, o mar é o principal sistema de comunicação e transporte no Sudeste Asiático. Na maioria das vezes, os interiores regionais estão além do controle das autoridades. O mar, portanto, oferece a maneira mais eficiente de se locomover e realizar as coisas. Assim, assegurar o comércio, atracamento, direitos de patrulha e militares pelas vias navegáveis pode ser crucial para a prosperidade e estabilidade. As reivindicações territoriais de Pequim no Mar do Sul da China são baseadas em um mapa ambíguo dos anos 1940, conhecido como a Linha das 9 Traços. A linha de demarcação em forma de U cobre cerca de 90% do Mar do Sul da China e se estende até 2.000 quilômetros do continente chinês. Não surpreendentemente, as nações costeiras próximas discordam dessa reivindicação. A disputa era principalmente acadêmica até 2013, quando a China lançou um programa de recuperação em larga escala em 7 locais nas ilhas Spratly, situadas no coração do Mar do Sul da China. Esta é a área mais disputada, pois também é reivindicada pelas Filipinas, Vietnã, Malásia e até Taiwan. As reivindicações deste último espelham as da China. Os formuladores de políticas em Pequim reivindicam as ilhas Spratly por seus ricos pesqueiros e quantidades substanciais de reservas de hidrocarbonetos. Há petróleo e gás natural suficientes para manter as indústrias chinesas operando por décadas a fio. Como tal, a China começou a trabalhar e até 2016 já havia recuperado cerca de 3.200 acres de terra em cima de 7 recifes nas ilhas Spratly, que estavam parcialmente submersas. Isso levou a uma histeria política na região, seguida por algumas negociações difíceis entre Pequim e Washington, resultando na terminação do programa de recuperação. Ainda assim, isso não impediu a China de colocar instalações militares nos territórios já recuperados. Ao longo dos anos, o exército chinês instalou extensos sistemas navais, aéreos e de mísseis nas 7 ilhas. Os detalhes exatos ainda são incertos, mas presume-se que as ilhas de Fiery Cross, Mischief e Sub agora abrigam sofisticados sistemas de defesa aérea, bem como quartéis, helipontos, pistas e hangares capazes de abrigar dezenas de aviões de guerra. Além disso, a ilha de Fiery Cross possui um porto de águas profundas onde grandes embarcações podem atracar, e portos semelhantes ainda estão em construção em Sub e Mischief. Quanto às ilhas menores, cada uma possui instalações de radar, bunkers e plataformas de suprimentos. Juntas, essas ilhas atuam como porta-aviões, projetando poder por toda a periferia. Para reforçar ainda mais sua reivindicação à área,
A Guarda Costeira e a Milícia Marítima da China usam embarcações não navais, como navios de contêineres e embarcações de pesca, para assediar navios estrangeiros sob o manto da negação plausível. É uma doutrina que faz a vizinhança pensar duas vezes antes de entrar em águas reivindicadas pelos chineses, mas a política para antes de escalar para um conflito armado. Dito isto, a presença crescente da China afeta também as potências periféricas, incluindo Índia, Japão e Austrália, que estão todos interessados em garantir seu acesso de e para o Mar do Sul da China. O Japão, em particular, tem preocupações autênticas na região como uma nação insular com poucos recursos naturais. A linha de vida de Tóquio passa pelo Mar do Sul da China. Assim, é inevitável que o Japão saia de seu sono geopolítico e se reafirme mais uma vez no Sudeste Asiático. Para Pequim, isso é uma complicação séria, porque ao contrário de Washington, comprometida globalmente, os japoneses se concentrarão exclusivamente em seus rivais chineses. A cerca de 320 quilômetros a sudeste da ilha de Hainan, há uma cadeia de recifes chamada Ilhas Paracel. É disputada pela China, Taiwan e Vietnã. Aqui, os interesses de Pequim são mais óbvios, pois as Ilhas Paracel formam uma camada defensiva para a ilha de Hainan, que abriga a frota de submarinos nucleares chineses. Mais importante, quem controla as Ilhas Paracel e a ilha de Hainan ao mesmo tempo, ganha a capacidade de incapacitar o Vietnã ao mirar na estreita cordilheira Annamese, que efetivamente divide o país em dois. Por séculos, o Vietnã obstruiu a busca da China por hegemonia regional. Se Pequim conseguir subjugar Hanoi através do controle das Ilhas Paracel, então a China venceu a luta. E isso parece ser justamente o que a China almeja. 8 das Ilhas Paracel têm presença chinesa, com a maior base militar sendo na ilha Wudi, onde cerca de 1.400 militares operam instalações de radar, baterias míssil, superfície-ar e um aeródromo. Além disso, a ilha Wudi serve como capital administrativa da China para todas as cadeias de ilhas reivindicadas no Mar do Sul da China, atuando como um quartel-general em um ponto quente geopolítico. Desde 2016, a China tem procurado normalizar sua presença na ilha Wudi, operando voos civis diários para a ilha, promovendo atividades turísticas e até realizando casamentos. Ao adicionar um elemento civil à ilha, Pequim espera mostrar o território como uma ilha autêntica com uma vida econômica própria. O objetivo é obter uma zona econômica exclusiva ao redor da ilha Wudi, mas falaremos sobre isso depois. Finalmente, existe o Scarborough Shoal, uma cadeia triangular de rochas e recifes submersos. Devido à sua proximidade, era administrado pelas Filipinas até a tomada de poder forçada pela China em 2012. Desde esse impasse, o Scarborough Shoal tem sido um ponto de contenda entre Pequim e Manila. Inicialmente, os formuladores de políticas filipinos esperavam que seus homólogos americanos defendessem o território conforme exigido pelo Tratado de Defesa entre as Filipinas e os Estados Unidos. No entanto, a administração Obama recusou-se discretamente a confrontar a China sobre sua ocupação do Scarborough Shoal e optou por protestar verbalmente em vez disso. Imagine se o exército russo violasse e ocupasse algum imóvel estratégico nos Bálticos e a OTAN reagisse apenas com um protesto verbal. Algo semelhante ocorreu nas Filipinas. Compreensivelmente, desde a reviravolta dos eventos, as relações entre Manila e Washington deterioraram consideravelmente e a liderança filipina se voltou para a China para forjar um novo entendimento. A China ganhou todos os direitos para a extração de recursos, pesca e assinou dezenas de acordos prometendo investimentos em infraestrutura nas Filipinas, mas até hoje, Pequim não mantém nenhuma instalação militar no Scarborough Shoal. O fato é que a cadeia de recifes está localizada a cerca de 350 quilômetros da capital filipina. Uma instalação militar chinesa no Scarborough Shoal ameaçaria Manila e provocaria uma resposta desesperadamente dura das Filipinas, provavelmente até empurrando as Filipinas de volta para os braços da América. Para a China, sua presença no Scarborough Shoal é tudo sobre garantir o acesso ao Pacífico, você vê. Uma série de pequenas ilhas circunda a borda leste do Mar do Sul da China,
indo do Japão à Indonésia. É apelidada de primeira cadeia de ilhas, e para atravessá-la, os navios chineses devem navegar através de pontos de estrangulamento que são vulneráveis à interceptação por terra, ar ou mar. Para os oficiais militares chineses, o controle sobre a primeira cadeia de ilhas é uma necessidade se o país quiser ter qualquer opção preventiva em tempos de conflito. A controversa linha das 9 traços é vagamente baseada na primeira cadeia de ilhas e, portanto, ilustra sua significância estratégica histórica. As Filipinas são o único estado ao longo das cadeias de ilhas que é fraco o suficiente para ser subjugado ou coagido a um acordo político. Como tal, a China usa sua presença no show de Scarborough para direcionar sutilmente o comportamento das Filipinas e garantir acesso ao Pacífico. Mas muito provavelmente a cadeia de Recifes permanecerá uma zona desmilitarizada no futuro previsível. Claro, não poderia ser tão fácil. Apesar do entendimento informal, o governo filipino levou o Estado chinês ao Tribunal Permanente de Arbitragem em Haia em 2016, que presta serviços para resolver disputas em tratados internacionais entre países. Durante os procedimentos do tribunal, o tribunal recorreu à Convenção da Organização das Nações Unidas sobre o direito do mar para a definição de uma ilha. De acordo com o artigo 121 da Convenção, uma ilha é uma área de terra naturalmente formada cercada por água que está acima da água na maré alta. Além disso, uma ilha deve sustentar a habitação humana ou a vida econômica. Os advogados chineses apontaram para a ilha Woody e os 1.400 militares que a habitavam como prova de habitação humana e atividade econômica. No entanto, o tribunal decidiu que as atividades econômicas e humanas eram sustentadas através da entrega contínua de suprimentos de fora. Como tal, os 7 ativos chineses nas ilhas Spratly não conseguiram cumprir os requisitos legais de uma ilha. Em vez disso, os territórios foram considerados ou como rochas ou elevações de maré baixa. Isso tem implicações legais profundas porque rochas e elevações de maré baixa concedem um conjunto diferente de direitos do que as ilhas. A diferença legal mais importante é que apenas uma ilha vem com uma zona econômica exclusiva que se estende por 370 quilômetros, além da zona territorial e contígua para o mar. Dentro dessa área, o Estado tem total controle sobre os recursos econômicos como pesca, mineração e exploração de petróleo, enquanto a liberdade de navegação permanece em vigor. A China desafia a conclusão de Haia e afirma que suas possessões no Mar do Sul da China são ilhas, dando-lhes pleno mar territorial de 22 quilômetros e uma zona econômica exclusiva de 370 quilômetros. E uma zona econômica exclusiva de 370 quilômetros. E é aqui que os Estados Unidos entram. Para a Marinha dos Estados Unidos da América, a liberdade de navegação, legalmente conhecida como passagem inocente, está ligada à capacidade da América de projetar poder no exterior. Quase 40% do comércio total da China passa pelo Mar do Sul da China, incluindo a maioria de suas importações de energia. A Marinha dos Estados Unidos da América pode impor suas condições aos navios chineses na área com um simples acionar de interruptor. Com o tempo, tal imposição paralisaria a economia da China e desencadearia agitação social em todo o país. Evidentemente, tal ato também prejudicaria a economia global. Portanto, é uma política de dissuasão que prejudica tanto o atacante quanto o defensor. No entanto, a política só pode funcionar enquanto a liberdade de navegação permanecer em vigor no Mar do Sul da China. Sem a liberdade de navegação, os legisladores americanos teriam que reescrever o equilíbrio geopolítico com a China. Visto neste contexto, a Marinha dos Estados Unidos da América defende seus interesses realizando operações de liberdade de navegação. Estas são manobras navais que estabelecem precedentes legais e reforçam ou desafiam reivindicações marítimas. A lei do mar define passagem inocente como o trânsito de um navio de guerra de um país através das águas territoriais de outro, com a condição de que o navio de trânsito se abstenha de atividades de pesquisa militar, vigilância e levantamento. O navio de trânsito também é obrigado a mover-se continuamente e rapidamente através das águas territoriais.
Então, o que a Marinha dos Estados Unidos da América tem feito nos últimos anos no Mar do Sul da China é navegar seus navios em um padrão de zigue-zague através das águas das Ilhas Espartanas. Ao navegar em formação de zigue-zague, em vez de continuamente e rapidamente, como é exigido em uma passagem inocente, os americanos deixam claro que não reconhecem as águas ao redor das Ilhas Espartanas como uma zona econômica exclusiva pertencente a Pequim. Enquanto isso, a Marinha Chinesa reage seguindo os navios americanos, exigindo que eles deixem a zona econômica exclusiva da China, para estabelecer um precedente próprio. Este jogo de gato e rato vem acontecendo há anos, mas também revela a ironia das grandes potências. Os Estados Unidos não são signatários da Lei do Mar, mas buscam impor as regulamentações internacionais a todos os demais. Simultaneamente, a China reconhece o tratado, mas viola descaradamente as regras. Isso apenas mostra que, em geopolítica, os fortes conseguem dobrar e quebrar as regras. Alguns formuladores de políticas defendem quebrar as normas, alegando que o resultado final é de grande importância. Como potência naval global, a América tem a capacidade, se não a intenção, de restringir o crescimento da China. Faz sentido que Pequim se sinta exposta e vulnerável, razão pela qual está expandindo sua presença militar no Mar do Sul da China. Enquanto isso, os Estados Unidos buscam restaurar o status quo à medida que se sentem cada vez mais inseguros com o crescente poder da China. No entanto, o tempo está do lado da China. À medida que a tecnologia militar avança e as capacidades de mísseis melhoram, será cada vez mais difícil desalojar os chineses da área. Isso permitirá a Pequim assumir novas posições para contornar a alavancagem da Marinha dos Estados Unidos da América. Diante dessa previsão, alguns funcionários americanos argumentam que é a favor de Washington agir mais cedo do que mais tarde. Isso significa aplicar força física. No final das contas, esse padrão mortal é a história de uma potência emergente desafiando a eclipsar a dominante. A China incorpora uma Atenas em ascensão, enquanto a América exemplifica uma Esparta que busca mantê-la unida. Uma dança chamada Armadilha de Tucídides. A única maneira de escapar dessa armadilha é se ambos os lados derem um passo atrás e redefinirem seu relacionamento. Agora, se você quiser se aprofundar ainda mais na política de poder entre Washington e Pequim, confira Destinados para a Guerra de Graham Allison. Link de afiliado na descrição. O livro abrange 500 anos de história onde grandes potências buscaram derrubar umas às outras. Todas lições inestimáveis para entender a geopolítica do Mar do Sul da China.